Aviso: este episódio contém relatos que podem ser desconfortáveis para algumas pessoas. Há 5 anos, na manhã do dia 8 de fevereiro de 2019, quem ligou a TV, o rádio ou o celular ouviu uma única e estarrecedora notícia. O fogo atingiu o alojamento onde dormiam os atletas de base do Flamengo. No momento em que as chamas começaram, os garotos estavam dormindo. Ao todo, 10 adolescentes entre 14 e 16 anos morreram. Outros 3 ficaram feridos. Até hoje, nenhuma das pessoas indiciadas pelo Ministério Público foi condenada pela tragédia. Para mim, e talvez para mais gente, o choque da notícia vem do fato não apenas de todas as vítimas serem muito jovens, mas de todas elas estarem ali, naquele lugar, para alcançar um sonho. Até o nome, Aspirantes, reforça essa ideia de que eram adolescentes se esforçando, suando a camisa, literalmente, para alcançar uma vida melhor para eles e para suas famílias. E, quem sabe, chegarem ao time titular do clube mais popular do Brasil. De repente, um curto-circuito acabou com tudo isso. No dia 14 de março, estreou na Netflix a série O Ninho, Futebol e Tragédia. Documentário em 3 episódios que tem ideia original e desenvolvimento do UOL. Ser jogador de futebol ainda é o sonho da imensa maioria das crianças do Brasil. Um dia vestir a camisa do Flamengo, isso era um sonho. Uma torcida de 45 milhões de pessoas. O Ninho do Urubu, se não é o mais moderno centro de treinamento da América Latina, é o segundo ou o terceiro. Por que pegou fogo? A produção ouviu profissionais de futebol, jornalistas e as famílias das vítimas que ainda estão em busca de respostas e de justiça. Hoje eu converso com 2 dos jornalistas do UOL, o Adriano Wilson e o Léo Burlá, que participaram da equipe de reportagem na época da tragédia e colaboraram na pesquisa da série, para saber como é que foi essa cobertura e a quantas anda a responsabilização por essas mortes. Primeiro, eu falo com o Adriano Wilson. Tudo bom, Adriano? Como é que tá? Tudo bem, Toledo. Obrigado pelo convite. Um prazer falar com você. Prazer é nosso. Eu sou José Roberto de Toledo e este é o UOL Prime. Toda semana, a gente conversa com os melhores repórteres sobre as melhores reportagens do UOL. Adriano, conta um pouquinho pra gente da sua carreira. Como é que você começou? Quando é que você veio parar no UOL? Como é que você acabou cobrindo esse assunto? Bom, eu sou de Belém do Pará. Eu vim trabalhar aqui em São Paulo em 2010. Trabalhei por 2 anos na Folha de São Paulo. E desde 2012 estou no UOL. Sempre trabalhei com esporte. Hoje estou no núcleo de reportagens especiais do UOL. Na época eu estava na cobertura esportiva e era um dos repórteres da editoria, por isso eu fui mandado lá para o Rio de Janeiro. Quando acontece esse tipo de tragédia, uma tragédia desse tamanho, que envolve crianças, adolescentes, é uma daqueles episódios que marcam a memória da gente, O acidente que matou Ayrton Senna, a queda do avião da Chapecoense. E é difícil a gente até esquecer onde a gente estava quando essa coisa aconteceu. Eu queria saber de você, onde você estava, o que você estava fazendo quando você recebeu a notícia da tragédia no Ninho do Urubu. Eu estava em casa, em São Paulo. Isso aconteceu numa sexta-feira, foi no começo da manhã. E eu lembro de ter acordado e já ter recebido um monte de mensagens no WhatsApp, no grupo dos colegas do UOL, falando sobre o que tinha acontecido. Eu, na hora, liguei a televisão, vi as imagens do incêndio. E já sabia que seria uma cobertura muito grande, 10 pessoas morreram e 3 ficaram feridas no incêndio no fim da madrugada no centro de treinamento do Flamengo, na zona oeste do Rio. Esse é o lugar conhecido como Ninho do Urubu e os bombeiros acabaram de confirmar que o alojamento atingido pelo fogo era usado pelas categorias de base, ou seja, era um lugar cheio de meninos, de adolescentes. Fui na hora para a redação e na redação eu recebi a pauta, fui pautado para ir para o Rio de Janeiro. Então voltei para casa, peguei minha mala, fui para o aeroporto, cheguei no Rio de Janeiro no começo da tarde. O UOL tem uma redação no Rio, a redação já estava trabalhando nesse caso,
mas a gente sabia que como a cobertura ia ser muito grande, ia precisar de braços, gente para apurar, para colher informação. Então eu cheguei lá no começo da tarde. Você chegou, foi direto para o Ninho do Urubu ou você passou pela redação antes? Eu fui direto para o Ninho do Urubu. No Ninho do Urubu tinha muitos colegas já da imprensa, ali na frente, alguns torcedores fazendo homenagens. Um lugar onde não tinha muita informação, porque as autoridades entravam, a polícia entrava, saía, mas ninguém parava para falar com a gente. Então depois de muitas idas e vindas ao CT, eu percebi que não ia render muito ali na frente. Na frente, na entrada, onde estava todo mundo, CT. as câmeras, os curiosos, etc. Exatamente. E aí eu lembrei das imagens que eu tinha visto, que o alojamento ficava perto de um muro. Então eu pensei, será que eu não consigo encontrar esse muro e tentar ver de perto essa cena? Então eu saí, peguei a estrada, fui andando, virei à direita 2 vezes. Andando mesmo, caminhando. Caminhando. E encontrei um condomínio de casas, acionei a portaria, me apresentei como jornalista e o porteiro me permitiu entrar no condomínio. Então eu entrei, fui até a última casa, bati na casa, um homem me atendeu, me apresentei novamente. E esse homem disse que não estava na hora do incêndio, mas o filho dele estava. Inclusive o filho dele tinha ajudado no resgate de algumas vítimas naquela manhã. E aí ele me permitiu que entrasse na casa, eu entrei, passei pela piscina e consegui subir no muro, que era um muro que ficava colado ao CT do Ninho do Urubu. E aí, sobre esse muro, eu consegui ver o que tinha acontecido, consegui ver os destroços do incêndio, muito metal retorcido, muita cinza. Fiz imagens e mandei para a redação do UOL. Só localiza no tempo exatamente, a gente disse que eles estavam dormindo quando a tragédia aconteceu. Ainda estava escuro, já estava amanhecendo? Que hora da manhã que tudo começou, a gente sabe? As primeiras notícias vieram no começo da manhã, por volta das 5, 6 da manhã. Então, supõe-se que foi ali por esse momento que isso aconteceu. Adriano, quando você chegou lá na portaria do centro de treinamento, o que já se sabia com certeza? O que era a dúvida? O que as famílias podiam ou não imaginar do que estava acontecendo? Você sabia quem eram as vítimas? Conta um pouco qual era o cenário. A gente sabia que tinha havido um incêndio e que tinham morrido pessoas ali dentro. A gente não sabia exatamente quem eram, se eram jogadores, se eram funcionários do clube, a identidade das vítimas, não sabíamos o estado dos sobreviventes. E essas informações vinham de vários lugares diferentes, várias fontes diferentes. Então tinha informação da polícia, informação dos bombeiros, informação do conselho tutelar. O Flamengo falava, mas falava pouco, estava tentando tomar pé da situação. Então eu, quando cheguei no Rio, um dos meus trabalhos era tentar entender o que estava acontecendo. E eu fiz isso indo em vários locais diferentes. Fui ao CT, tentar encontrar alguém do Flamengo que pudesse falar. Foi ao muro do vizinho? Fui ao muro do vizinho. Eu fui à polícia, à delegacia do Recreio, que estava ouvindo os sobreviventes e algumas testemunhas. Então eu tentava, através delas, entender o que elas tinham visto, o que tinham feito naquelas horas. E fui ao IML, onde os mortos estavam sendo identificados. Então assim, a gente tinha muita informação desencontrada e o meu trabalho era tentar encontrar as informações da maneira mais apurada e mais completa possível. Então foi um trabalho bem difícil, mas com a ajuda dos colegas, com muita gente trabalhando junto, a gente conseguiu apurar essas informações. Cinco anos depois, acho que vale a pena, talvez, Adriano, você lembrar os nomes de todos os meninos que morreram nessa tragédia, até como uma maneira de honrar a memória deles, né? É o Átila Paixão, o Arthur Vinícius, o Bernardo Pizeta, o Christian Esmério, o Jedson Santos, o Jorge Eduardo Santos, o Pablo Henrique Matos, o Riquelmo de Souza, o Samuel Thomas e o Vitor Isaías. Todos tinham entre 14 e 16 anos. Você teve contato com muitas famílias, né? Qual a história que elas contavam para você? O que elas tinham em comum? O que mais me chamou a atenção, que eu acho que restou para ela e vai ficar para sempre, esse sentimento dúbio que todos eles têm, todas as famílias têm em relação ao Flamengo, especificamente, e ao futebol em geral. Porque o Flamengo e o futebol representavam, para esses meninos e para essas famílias, uma espécie de passaporte para longe da pobreza, da situação em que a maioria dessas crianças cresceram e viviam, né? Então, todos esses jogadores, eles eram jogadores de destaque das categorias de base do Flamengo, e alguns tinham até propostas de ir para outros clubes de fora do país. Então, isso representava para eles um sonho muito grande, né? E conversando com essas famílias,
eu percebi que tinha ficado um sentimento muito triste, às vezes até um sentimento de culpa, de elas terem permitido a esses garotos seguirem nesse sonho do futebol, e esse sonho mais tarde levaria todos eles à morte. Culpa por terem deixado os filhos sob responsabilidade do Flamengo dentro dos CTs. Exatamente. Quando acontece alguma tragédia que tem vítimas, né? E nesse caso ainda mais delicado, porque a gente está falando de crianças ou de adolescentes, pessoas com menos de 18 anos. Como dar a notícia sabendo que tem uma família do outro lado que vai escutar essa notícia, que vai estar mais do que preocupada, né? Como é que foi ir recebendo a confirmação do nome dos mortos e não poder ou não querer divulgar por saber justamente que do outro lado da linha podiam estar, do outro lado da tela, podiam estar as famílias dessas crianças e desses adolescentes? Realmente é uma situação difícil. A gente não quer que nenhuma família tenha uma notícia dessas pela imprensa, mas é nosso trabalho colher informações. Então, nesses primeiros dias, nessas primeiras horas, a gente tinha várias fontes de informações que davam listas de sobreviventes e de mortos, né? Então, a gente procurava checar essas informações com órgãos oficiais, e aí com a polícia, com os bombeiros, com o IML, com o próprio Flamengo. Mas a gente teve o cuidado de só publicar essas informações quando a gente tivesse uma palavra da família, quando a gente soubesse que a família já estava ciente daquela notícia. Então eu lembro de estar, por exemplo, na frente do IML, que estava fazendo o trabalho de identificação dos corpos, ter a notícia da morte de um dos meninos, mas a gente segurou a informação e só deu quando os parentes, quando os tios dele foram lá, pararam com a gente e deram entrevista, confirmaram que sabiam e falaram sobre o menino. Então, acho que essa é uma preocupação que a gente sempre tem, justamente pela sensibilidade de dar essa informação para essas famílias, né, que estão muito abaladas e, obviamente, não vão querer ouvir isso pela imprensa. Eu lembro muito bem desse momento no IML, porque nesse mesmo dia, houve uma chacina no Morro, no Rio de Janeiro, no Falete Fogueteiro. Morreram 14 pessoas, uma chacina policial. E o IML estava muito atarefado na identificação desses corpos. E logo em seguida vieram os corpos do Flamengo. Então, na frente do IML tinha essa cena de muitas famílias buscando informações sobre os seus mortos, dessa chacina no Morro. Essa identificação teve que parar, teve que ser adiada, porque chegaram os corpos do Flamengo. Quer dizer, é um retrato muito cruel de como estava a situação do Rio de Janeiro naquela sexta-feira de 2019. Que, infelizmente, não mudou muito. Como é que o Flamengo estava tratando o assunto? Quem falava oficialmente pelo clube? Qual o nível de informação que eles estavam dando? Foi bem difícil a comunicação com o clube nessas primeiras horas, nos primeiros dias, depois do incêndio. A gente falava com os assessores de imprensa do clube pelo WhatsApp, por telefone. Às vezes eles apareciam onde a gente estava, no IML, na porta do CT. Mas as informações não eram suficientes para aplacar a necessidade que tinha para essa cobertura, né? Então eu lembro que o clube criou um comitê de crise, reunindo diretores, advogados, pessoas especialistas em comunicação. E esse comitê de crise, ele se preocupou, primeiro, em responder algumas questões que estavam sendo levantadas pelas famílias e pela imprensa. Eu lembro que a primeira nota, uma das primeiras notas que eles soltaram, dizia respeito à assistência que o clube estava dando às famílias, que era um ponto de muita crítica por parte das famílias, e sobre a manutenção daquele espaço, né? A manutenção do alojamento, dos ar-condicionados, que foi um ponto central na investigação depois. Então esse comitê de crise, vale lembrar, foi um comitê de crise formado por uma diretoria recém-impossada, foi formado para responder a essa crise criada logo depois do incêndio. Talvez seja legal para quem não acompanha o futebol explicar por que um clube tem que ter meninos de 14, 15, 16 anos alojados num lugar especial. Por que existe essa estrutura? O que eles faziam lá? Qual que era a rotina deles? Os clubes, eles contratam jogadores muito cedo, né? Os jogadores começam, em geral, crianças com 11, 12 anos, começam a treinar nas categorias de base do clube. Em geral, eles vão, treinam, passam a manhã e a tarde no clube e voltam à noite para suas casas e fazem isso todos os dias. Alguns jogadores não têm família na cidade dos clubes, né? Por exemplo, a maioria desses jogadores não tinham família no Rio de Janeiro. Ou moravam no interior do Rio, ou vieram de outros estados e não tinham com quem ficar aqui na cidade do Rio enquanto treinavam.
Por isso que o Flamengo alojou eles num hotel. O clube oferece um alojamento. Esse alojamento ficava no CT até para facilitar a rotina de treino, de jogos das categorias de base do clube. Entendi. E você tem notícia de como é que estão essas famílias hoje em dia? E os sobreviventes continuaram jogando no Flamengo? Continuaram jogando futebol? Por onde eles andam? As famílias lutaram por anos e lutam até hoje por justiça e reparação, né? Até hoje nenhuma pessoa que permitiu que esse incêndio acontecesse foi responsabilizado criminalmente. Então elas esperam que isso aconteça um dia. Mas a maioria já conseguiu pelo menos uma indenização. Tem uma família apenas que não aceitou o valor oferecido pelo Flamengo. Essa indenização foi dada pela justiça ou foi um acordo? Um acordo com o Flamengo na maioria dos casos. Apenas uma família, a família do goleiro Christian Esmério, não aceitou o valor que o Flamengo ofereceu, entrou na justiça. Em fevereiro de 2024, 5 anos depois, finalmente conseguiu uma decisão favorável. Então o Flamengo foi obrigado a pagar quase 3 milhões de reais para essa família. É uma decisão de primeira. Para as outras pagou valores que variam de acordo com o acordo de cada uma. E a gente sabe se eram mais baixos que esses 3 milhões? Alguns mais baixos. Essa é uma decisão em relação à família do Christian Esmério de primeira instância, então provavelmente esse caso vai para a segunda instância. O Flamengo vai recorrer, então tem mais alguns meses aí para decisão. Sobre sobreviventes, tem vários sobreviventes dessa tragédia que saíram do Flamengo. Então eles foram para outros clubes, estão tentando, são muito jovens, né? Estão tentando seguir carreira no futebol. 3 deles permanecem no Flamengo. O goleiro Diogo, hoje tem 20 anos, e o volante Ryan Lucas, de 19. O Ryan, inclusive, entrou no jogo recente do Campeonato Carioca. Tem um sobrevivente, que é o Jonathan Ventura, ele ficou bem machucado no incêndio. Ele tentou retomar a carreira, queimaduras, teve 30% do corpo queimado. E ele tentou retomar a carreira, ele é zagueiro, tentou por alguns anos retomar, mas no fim do ano passado, ele se aposentou. Com 19 anos. Hoje ele é funcionário do clube, ele trabalha nas categorias de base do Flamengo como olheiro. Adriano, você mencionou na sua resposta que os valores pagos às famílias não foi igual. Variou de vítima para vítima. Por quê? Qual que era a estratégia do Flamengo para negociar com essas famílias? O Flamengo adotou uma estratégia de negociação que foi negociar individualmente com cada família. As famílias chegavam, conversavam com o Flamengo, e o Flamengo, em vez de negociar com todos de uma vez e pagar uma indenização igual, negociou individualmente e assim conseguiu negociar valores menores para algumas famílias, maiores para outras que cobravam mais. Foi uma estratégia jurídica adotada para o Flamengo poder pagar menos indenização quando possível. Dividir para poupar. Muito obrigado, Adriano Wilson, pela sua participação aqui hoje e obrigado pelo seu trabalho nesse caso. Obrigado, Toledo. Bom, a gente conversa agora com o Léo Burlá. Léo, conta um pouquinho pra gente da sua carreira, o que você fazia na época, o que você cobria e o que você já tinha feito antes. Obrigado pelo convite, Toledo. Passei pelo Diário Lance durante uns bons 5, 6 anos aí. Depois passei pelo Extra, né, que é um produto do Globo, né? Eu vim pro UOL em 2017, em março de 2017. Inicialmente era uma vaga para ser setorista do Fluminense. E na época da tragédia, em fevereiro de 19, eu ainda era setorista do Fluminense. E aí, por um golpe do destino, algo qualquer do gênero, no meio de 19 eu virei setorista do Flamengo. Então, eu também passei a viver o assunto de uma forma mais intensa a partir daí. Setorista, para quem não sabe, é o termo que nós jornalistas usamos para quem cobre um assunto específico. Quer dizer, você entrou mais profundamente na cobertura já depois da tragédia acontecida, na investigação, etc. Exato. No dia da tragédia, eu também reforcei, obviamente, a equipe, eu estava de folga. Eu me lembro até, é curioso, eu demorei muito para entender a dimensão do negócio. Eu realmente demorei, tanto que eu desci, sei lá, fui andar de bicicleta, sei lá, como, sabe? Uhum. De repente, no meio do dia, eu comecei a realmente me dar conta do troço. Eu fui vendo o volume de informações que estavam chegando, eu parei e falei, calma lá, deixa eu ir pro UOL, eu fiquei meio baratinado, de verdade, assim, eu demorei. E aí eu mandei uma mensagem, pessoal, não tem folga, tô indo pro UOL, vamos lá. E eu
Eu meio que passei o dia... Eu nem fui à rua esse dia. Eu fiquei quase que como um cara na base para ajudar. Por exemplo, Adriano na rua. Tô te mandando uma foto aí, bota no sistema, me ajuda a subir uma nota assim assada. Eu fiquei meio que como uma retaguarda do pessoal. O que a gente sabe sobre a investigação, como ela começou? Tem muitos elementos, claro, que contribuem para uma tragédia desse tamanho acontecer, né? Mas a gente tem um diagnóstico preciso e claro, indubitável, do que aconteceu naquela manhã? Num primeiro momento, houve uma chuva de versões, né? Inclusive, uma delas é que uma tempestade que tinha caído no Rio na véspera, durante até a madrugada da tragédia, teria causado uma oscilação ali na tensão e resultado no curto. Mas logo depois ficou muito claro, rapidamente, que o ar-condicionado era a raiz do problema. Já havia tido um problema num aparelho de ar-condicionado nesse mesmo container dias antes da tragédia. Desculpa. Container? Os garotos estavam alojados num container, né? Que é estrutura provisória, é isso mesmo, container. Então eu vou pedir para você contar, antes de chegar no ar-condicionado, falar como é que era assim, a infraestrutura do local onde eles moravam e viviam. Esse terreno é muito antigo, o Flamengo tem esse terreno desde 84. Só que sabe aquela promessa de campanha que nunca sai do papel? O Flamengo tinha lá, mas era um mato, e Vargem Grande é longe do centro. Para quem não tá no Rio, quem não conhece o Rio, é Zona Oeste, você passa a Barra da Tijuca, passa Recreio, vai embora. É uma viagem, vamos lá, do centro para lá, 1 horinha, de carro. O Flamengo foi começar a habitar aquele CT em 2010, 2011. Qual foi a estratégia inicial? Vamos fazer estruturas provisórias que pelo menos o jogador vai treinar, vai ter uma cozinha. Era tudo container, na realidade. Não no momento da tragédia, mas quando o Flamengo começa a habitar esse espaço, a academia era num container, a sala de imprensa era um container. A gente ia em entrevista coletiva do técnico num container. Bom, e daí eles estavam alojados num container. Obviamente precisava ter ar-condicionado para aguentar as temperaturas que fazem no Rio de Janeiro, especialmente e era pleno verão também, né? Auge do verão, né? O que aconteceu com o ar-condicionado? Deu um curto e aquele material do container é altamente inflamável e aí o fogo tomou conta em muito pouco tempo, né? Muita estrutura plástica, basicamente, né? Os garotos que sobreviveram escaparam como? Alguns conseguiram sair a tempo, né? Porque depois que houve o curto e o fogo rapidamente se alastrou pelo container, havia uma porta só no container. Então, o fogo fez com que ela fosse ficando retorcida e impediu a saída de muitos desses meninos. Não tinha janela? Para agravar, tinha janela com grade. Até há relatos de um segurança do clube que consegue arrancar e tentar salvar um outro menino pelas janelas, que ele tem que arrancar as barras. Uma janela gradeada, que também é uma informação quase que inacreditável essa, né? Quer dizer, era uma prisão, né? Dá pra tratar como algo inadequado. Sim, pra ser... uma porta de entrada e saída e sem outra opção de fuga, né? Eu acho que assim, Toledo, eu acho que esses garotos eram tão... O garoto, quando chega num clube da dimensão do Flamengo, ele tá tão imbuído daquele sonho ali. E às vezes ele vem de realidades tão complicadas dentro de casa que, honestamente, o container não era exatamente uma questão ali. Poxa, eu tô morando num container, sabe? Jogo no Flamengo e moro num container, sabe? Não tinha essa dualidade, eu acho, na cabeça dos meninos, assim. É o sonho de jogar num clube de maior torcida do país, de mudar a vida da sua família, mudar a sua própria vida, mudar a sua própria história. Então, eu acho que não havia essa questão, sabe? Qual que era a situação financeira do Flamengo para ele manter a sua esperança, né? A sua categoria de base, os jogadores que iam ser talvez os astros do futuro do clube vivendo em estruturas provisórias num container? Precisava? O Flamengo já vivia uma situação privilegiadíssima em termos de dinheiro. Tem uma ironia horrível nessa tragédia, que é a seguinte: o CT, que era usado pelos jogadores profissionais, ia ser ocupado por esses meninos 1 mês depois. Porque o Flamengo estava construindo um segundo prédio. É onde hoje os profissionais ficam. Então esse antigo dos profissionais seria dos garotos.
por coisa de um mês, dias ali. Era só o outro prédio ficar 100%... Ele foi inaugurado, inclusive, só que ele foi inaugurado ainda, sabe... Inacabado. Porque ele foi usado muito como uma peça da eleição pela antiga gestão, que foi quem construiu os 2 prédios. Foi ali próximo da eleição do Flamengo de 2018. O Flamengo está evoluindo em várias áreas. E agora nós estamos comemorando uma grande evolução na área do nosso futebol. Estamos inaugurando o melhor centro de treinamento do Hemisfério Sul. Tem o que existe de mais moderno, é inspirado nos melhores centros de treinamento do mundo. E ele ainda vai possibilitar que o nosso atual centro de treinamento seja totalmente dedicado às nossas divisões de base, que é, o que eu considero o mais importante em termos de desenvolvimento de um departamento de futebol. Esse é o Eduardo Bandeira de Mello, presidente do Flamengo entre 2013 e 2018 e hoje deputado federal. Ele estava exaltando a inauguração do novo centro de treinamento do clube. O Bandeira de Mello é um dos indiciados por essa tragédia no Ninho. A gestão anterior que construiu os prédios era aliada ou adversária da gestão que tomou posse durante a tragédia? Não, eles começam a história como aliados e vão rachando ao longo do tempo. Quem ganha a eleição é o Rodolfo Landim, que num primeiro momento era aliado do Bandeira de Mello, só que ao longo do tempo eles o grupo dividiu. Naquele ano de 2019, o Flamengo ganhou tudo. Se não me falha a memória, eu morava no Rio nessa época. O Flamengo ganhou tudo que disputou, né? Ganhou. Ganhou o Campeonato Carioca, ganhou o Brasileiro e ganhou a Libertadores, depois de 38 anos. O Flamengo! Atenção, nação rubro-negra! A Libertadores da América é vermelha e preta de novo! E da maneira mais incrível que ninguém poderia imaginar! Quando um time, por maior que seja o clube, como o Flamengo, ganha tudo isso, aumenta o faturamento, imagino. Óbvio. Só premiação a gente está falando de milhões. E aí é tudo, porque é uma cascata, né? O teu patrocínio se valoriza, você fecha contratos maiores, você tem mais barganha para fechar direito de TV por um valor maior, chove empresa na tua porta querendo botar a marca dela no teu uniforme, a roda da fortuna vai ficando maior. E o Flamengo, ganhando tudo, faturando cada vez mais, se empenhou também nessa investigação? Se empenhou em amparar as famílias? Qual foi o comportamento do clube? Muitas famílias, ao longo das negociações, foram revelando muita insatisfação com a postura do clube, assim, de uma certa insensibilidade mesmo. Eu me recordo de uma vez ir fazer uma cobertura na Assembleia Legislativa do Rio. O Ninho foi abarcado numa CPI dos incêndios. Teve um momento no Rio de Janeiro que houve uns 4, 5 incêndios de grandes proporções. Um deles até o Museu Nacional. Então colocaram o Ninho também nesse mesmo balaio. E aí uma audiência, eu me recordo, eu acho que era o tio do Pablo, salvo engano, do Pablo. Ele muito emocionado, assim... Pablo, uma das vítimas. Isso. Reclamando, falando, a questão financeira, tudo bem, mas a gente queria, né, uma ligação, um abraço, né, sendo bem objetivo, assim. Então o Flamengo foi um pouco, na minha visão e na minha opinião, o Flamengo falhou um pouco nessa questão humana, sabe? Superada a questão financeira, você tinha, né, que montar ali um comitê, um grupo de apoio, de trabalho, o que quer que seja. A questão não termina com o cheque, com a grana. Você teria que cuidar dessas famílias de fato, sabe? Estabelecer uma relação com essas famílias. Porque o que aconteceu é muito dolorido, é muito grande, né? Não dá pra... resolvemos a questão financeira e tá tudo certo, cada um vai pro seu lado. Enquanto o clube, mesmo após a tragédia, estava faturando cada vez mais e ganhando todos os títulos e com isso crescendo o seu faturamento, você tinha as famílias das vítimas esperando algum tipo de resposta da justiça e algum tipo de indenização. Você viveu, quando você estava na cobertura aí, você viveu essa contradição ali, presenciou esse drama? Eu acho que o fato de ter sido em 2019
diante desse cenário de glória esportiva, acabou que contribuiu demais também. O Flamengo nem precisou fazer força, porque o time era tão bom, o time ganhava tanto, que, de certa forma, a tragédia ficou num outro lugar ali. A glória do futebol acabou apagando um pouco a tragédia. A questão da justiça segue aberta totalmente. Depois de 5 anos, não tem responsabilização, não tem absolutamente nenhuma resposta conclusiva. Na época, assim que a Polícia Civil entregou o inquérito para o Ministério Público, o Ministério Público considerou aquela investigação tão pobre, assim, tão ruim, que eles devolveram na hora, ó. Trata de trabalhar melhor. Para a polícia. Exato. Então, assim, nunca foi um caso muito... Nunca me parece que foi levado a fundo da forma como merecia, sabe? Léo, em que pé está o processo hoje? A investigação criminal deu em alguma coisa? O Ministério Público ofereceu denúncia? Nada? O processo segue correndo, audiências normais acontecendo, mas ainda sem respostas muito conclusivas, sem responsabilização alguma até o momento. 11 foram indiciados no primeiro momento, mas 3 já foram tirados, né? Esse mês tem audiência também, mas 5 anos e pouquinho depois da tragédia, as famílias seguem aguardando algumas respostas. Na justiça ainda não tem resposta. E a torcida deu alguma resposta? A torcida logo no primeiro momento criou uma música em homenagem aos meninos, até uma versão em cima de uma música do Tim Maia. E todo o minuto 10, que é referência aos 10 meninos dos jogos, a torcida do Flamengo sempre canta. Esteja ganhando, esteja perdendo, independentemente do que esteja acontecendo em campo. Se cobrou muito uma homenagem do Flamengo no sentido de um memorial no local, o que quer que seja, uma estátua, um memorial, enfim. Uma escultura. O Flamengo há pouco tempo inaugurou um museu muito moderno na sua sede social na Gávea e não há referência aos garotos, o que também causou indignação entre muitos torcedores. Um espaço super moderno, e onde ocorreu a tragédia hoje é um estacionamento no centro de treinamento. Cimentaram a memória. Muito obrigado, Léo, pela sua participação aqui no All Prime. Obrigadão, Toledo. Para saber mais do assunto, tem a reportagem no All Prime e também tem o documentário O Ninho, Futebol e Tragédia, já disponível na Netflix. Ser jogador de futebol ainda é o sonho da imensa maioria das crianças do Brasil. Um dia vestir a camisa do Flamengo, isso era um sonho. Uma torcida de 45 milhões de pessoas. O Ninho do Urubu, se não é o mais moderno centro de treinamento da América Latina, é o segundo ou o terceiro. Por que pegou fogo? Até então a gente não sabia a proporção do que tinha acontecido. Começamos a ter a proporção quando começou a contar. Onde eu achei que meu filho estava mais seguro foi onde eu perdi, né? Acabou o sonho do Bernardo. Como assim? Pega fogo um contêiner e 10 crianças morrem. Por que mantiveram aquelas crianças ali ainda? Uma fonte me procurou e falou, olha, tem umas coisas aí sobre o caso do Ninho. A gente tem uma bomba na mão. Quanto mais puxava, mais se descobria. Então os garotos, além de tudo, estavam dormindo num negócio que já era provisório e também era improvisado. Vários esqueletos começam a sair do armário. Não é questão financeira, não é por questão de indenização, é questão de querer justiça. Eu sou José Roberto de Toledo e faço a apresentação do podcast All Prime. Obrigado a você que nos ouviu hoje. Volte a semana que vem. Os nossos convidados de hoje foram os repórteres Adriano Wilson e Léo Burlá.
O roteiro é de Clara Rellstab. O desenho de som é do João Pedro Pinheiro. A trilha original é composta pelo João Pedro Pinheiro. Trilha sonora adicional, Epidemic Sound. A coordenação é da Juliana Carpanês e da Lígia Carriel. O podcast é um produto do UOL Prime e o Diego Assis é o gerente-geral de reportagens especiais. A supervisão é do Murilo Garavello, diretor de conteúdo do UOL. Este episódio usou áudios da TV Globo, da Flá TV, da ESPN, do canal Vídeos da Nação e da Netflix.